Olá, pessoal. Então, nesta videoaula, nós iremos trabalhar as questões sociais da atualidade, como eu já havia introduzido anteriormente, tá? Essa parte inicial, ela já foi trabalhada, que retomando o conceito de sociologia, para a gente compreender a sociologia como uma ciência que explica as relações sociais. Então, já avançamos aqui, né, compreendendo ou retomando o conceito de sociedade, avançamos, trouxemos algumas fundamentações, a ciência, a sociologia como uma ciência no nosso dia a dia, também já trabalhamos, e aí nós chegamos na parte específica que nós precisamos falar, que são as questões sociais, os principais problemas sociais ou questões sociais da nossa contemporaneidade. Então, já falei em sala de aula sobre a desigualdade de renda, né? E também falamos já sobre a pobreza e o desemprego e o subdesemprego, nossa última aula. Então, agora eu vou continuar a partir de onde falta falar, né? Então, dando continuidade a tá, discriminação e preconceito, falamos, né? Então, falta falar sobre a, a questão da violência e criminalidade. Bem, sobre a violência e a criminalidade, a gente entende que é um problema social grave que abrange, né, diversas formas de violência e a criminalidade também, como, por exemplo, a violência doméstica, a criminalidade urbana, os conflitos armados e terrorismo, a falta de segurança que afeta a qualidade de vida das pessoas, enfim, e que impede o pleno desenvolvimento social. Então, a violência que é provocada por várias questões, né, mas, sobretudo, ela é motivada, né, em uma sociedade com todos esses tipos de relacionamentos que nós já colocamos, né, onde há muito preconceito, discriminação, a pobreza, a desigualdade de renda, tudo isso gera violência e, portanto, a criminalidade. Uma outra questão é o acesso limitado à educação. Tem até um link aí de um vídeo que vocês podem assistir a partir desse material. Bom, a falta do acesso a uma educação de qualidade é um problema, né, histórico e que afeta também o desenvolvimento social, na perspectiva individual e coletiva. Por quê? A falta de oportunidades educacionais, ela perpetua, né, ela provoca, ela promove as desigualdades sociais e limita as perspectivas de vida das pessoas. As pessoas que não têm acesso à educação, elas estão fadadas, né, a uma situação mais fácil de vulnerabilidade, de pobreza. A falta de educação, na verdade, ela dificulta o processo de desenvolvimento humano, né? Portanto, a pessoa que tem menos conhecimento, menos educação, me refiro à educação formal, ela vai ter menos acesso às oportunidades quando chegarem, né? Está preparada para um trabalho, está preparada para compreender a realidade. Então, é uma questão que é individual, mas também ela é coletiva. E aí, já dando seguimento a uma outra questão, a gente trata das questões ambientais. Ah, professor, mas o que que as questões ambientais têm a ver com a questão social? Bom, a degradação ambiental, a escassez de recursos naturais e as mudanças climáticas são problemas sociais. São problemas sociais urgentes e muito graves, porque sem essa perspectiva, né, de preservação do ambiente, o ser humano se degrada.
Então, quando destrói-se o ambiente, o ser humano se destrói juntamente com o ambiente, porque o ser humano e o ambiente são elementos é, é, de uma mesma natureza, né? Então, o ser humano faz parte da natureza. Não há ser humano sem natureza. Há natureza sem ser humano. Então, nesse sentido, a degradação ambiental, as questões ambientais que a gente discute hoje é também uma questão de sobrevivência da espécie humana. Portanto, é uma questão social. Essas questões ligadas ao ambiente, elas afetam negativamente a vida das pessoas, causando é, é, negativamente a vida das pessoas. E aí causa deslocamentos, causa insegurança alimentar, né? E ameaçando, por exemplo, o equilíbrio ecológico entre o planeta, que é o que a gente já está vivendo hoje. Então, a gente acha que agir sobre a natureza, degradação dos rios, dos mares, da terra, enfim, isso não diz respeito ao ser humano, né? Isso não nos afeta muito, como tem nos afetado agora, né? Então, é uma questão social que precisa ser reparada. Por exemplo, o o IPCC, Intergovernamental Painel de Clima, o clima do painel intergovernamental de 2023, afirma que o planeta ultrapassará 1,5 graus Celsius de aquecimento até 2030, se não houver redução imediata das emissões. No Brasil, por exemplo, o MAP Biomas de 2024 registrou a maior seca da Amazônia em 120 anos, enquanto o Sul enfrentou enchentes históricas. Então, a gente vê essa disparidade de um lugar para o outro. Isso é uma reação. Essas catástrofes não afetam todos igualmente. São as populações pobres, indígenas, periféricas, que mais sofrem com a crise climática. Um, um pensador português, Boaventura de Souza Santos, chama isso de ecologia das desigualdades, porque as questões climáticas nos afeta a todos, mas afeta mais uma população do que outra, sobretudo as populações pobres, indígenas, ribeirinhas. Então, a destruição ambiental é também uma forma de injustiça social, né? A, a transição ecológica precisa ser acompanhada da justiça, né? Não pode haver sustentabilidade se não houver inclusão social. Então, essa compreensão que nós temos da questão ambiental. Uma outra questão é a saúde pública. A saúde pública, é, a Organização Mundial da Saúde estima que em cada grupo, é, estima-se que em cada grupo de brasileiros apresenta sintomas de ansiedade ou depressão. Ou melhor, refazendo a fala, a OMS estima que um em cada quatro brasileiro, desculpa, um em cada quatro brasileiro apresenta sintomas de ansiedade ou depressão. A fila do SUS, como já sabemos, ultrapassa 1,3 milhões de pessoas. E isso mostra um colapso da saúde pública. Por exemplo, a pandemia deixou marcas profundas, revelando que a saúde é um espelho da desigualdade, né? Então, que a gente vê na saúde escancara a desigualdade social, enquanto as elites acessam planos privados de terapias, milhões de pessoas lutam por consultas básicas, por atendimentos básicos. Nesse sentido, Emílio Durkheim, ao estudar a questão do suicídio, já observava que o enfraquecimento dos laços sociais gera o isolamento e desamparo. Hoje, por exemplo, o fenômeno se repete, que é a questão da solidão digital
e o estresse econômico. Isso são sintomas de uma sociedade individualista e competitiva, onde o eu sempre sobrepõe o nós. Então, nessa questão, a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade e a persistência de doenças graves são problemas sociais também, seja a oferta ou a não oferta ou a má oferta da saúde pública afeta a vida das pessoas diretamente. E a desigualdade no acesso à saúde e a falta de infraestrutura adequada são desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Então, aí já falando do isolamento social, também, né, houve um aumento da conectividade digital, isso é óbvio, nos últimos anos, e isso provoca também o isolamento das pessoas, uma solidão, né? Isso tem sido acompanhado é, um aumento significativo das pessoas isoladas, ou seja, a falta de conexões sociais significativa pode levar a problemas de saúde mental e emocional. Então, mesmo a gente estabelecendo relações sociais de forma digital, não serve, não supre essa necessidade dos contatos, né? De uma relação física, de uma relação ah, afetiva de forma concreta. Isso faz com que as pessoas se isolem. A outra questão aqui é a, a violência, já falamos da violência, são questões de direitos humanos. Questão de direitos humanos. Por exemplo, vamos lá. A violação dos direitos humanos, ela continua a ser uma preocupação em várias partes do mundo. Temas como, por exemplo, a tortura, trabalho escravo, que é presente no nosso país, tráfico humano e restrições à liberdade de expressão, exige ações coletivas para proteger e promover os direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais. Então, nesse sentido, essas questões, elas nos dizem respeito, porque estamos vivendo em uma sociedade, né, com esse tipo de comportamento ainda. É, e sobre as relações de gênero? Bom, a, a desigualdade entre homens e mulheres persiste em várias esferas da sociedade, como, por exemplo, no mercado de trabalho, ainda, né? Na distribuição de tarefas domésticas, no acesso à educação e na oportunidades doméstica, no acesso à educação e nas oportunidades de postos de lideranças. Então, as mulheres, elas continuam enfrentando discriminação salarial, porque faz o mesmo trabalho que o homem, mas ganha menos, falta representatividade política e tem muitas limitações em suas escolhas de carreira, né? Porque isso historicamente foi colocado assim. Então, as mulheres nessa questão da relação de gênero ainda não superaram totalmente as desigualdades, né? Então, a, tem alguns dados aqui para acrescentar. O Fórum Econômico Mundial de 2024 prevê que a igualdade de gênero no mercado de trabalho só será atingida em 2154, se o ritmo atual continuar. Então, veja, tem muito tempo ainda para equiparar. No Brasil, por exemplo, mulheres representam apenas 19% no Congresso Nacional. Esses números mostram que a sociedade ainda é regida por estruturas patriarcais, a ideia de que o homem é o chefe, né? E com isso, o feminismo contemporâneo, em suas várias vertentes, luta não apenas por igualdade salarial, mas também, claro, pelo reconhecimento, pela autonomia e pela liberdade sobre o próprio corpo, né, e sobre a sua vida. É, como disse, né, Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher
Ou seja, as desigualdades de gênero são construções históricas e culturais. Portanto, se são construções históricas, construções humanas, devem ser desconstruídas. Né? Tem um vídeo que eu proponho que se chama Maioria Oprimida. É um vídeo francês. Está aí também o link de acesso a esse vídeo. Ligado a isso, nós temos a questão da violência contra a comunidade LGBTQIAP+, eh, que são indivíduos que não se enquadram nas normas tradicionais de gênero e sexualidade, e por isso enfrentam discriminação e violência. Não se enquadram na perspectiva do que está padronizado como correto, como certo, como um padrão, né? E por isso essas pessoas sofrem discriminação, sofrem violência e são colocadas até na condição de indigno da sua própria vida. Como há movimentos mais extremistas e reacionários que tentam eliminar as pessoas apenas pela sua orientação sexual. Então, a falta de aceitação social, a leis discriminatórias e a violência direcionada a essas comunidades é um problema gravíssimo, é um problema social de todos. Todos precisam se envolver nessa nessa discussão, porque é uma questão social que nos atinge a todos, né? Então, aí para a gente pensar sobre essa minoria social que também, também são apresentados como uma questão social para a gente pensar, para a gente aprender a lidar, né? Porque ninguém vai perguntar para essa comunidade, por exemplo, como é que nós vamos lidar com eles. Mas nós temos que aprender a lidar com eles. Opa. Uma outra questão é a discriminação e desigualdade racial. É, por exemplo, a discriminação, eu já expliquei para vocês a diferença de discriminação e preconceito. Então, a discriminação racial persiste em várias esferas da sociedade, incluindo no emprego, no acesso à moradia, sistema de justiça criminal e educação. Ou seja, as pessoas, por uma questão de raça, elas acessam menos os espaços sociais, como os empregos. A maior parte das pessoas que não têm moradia são pessoas negras. Os piores empregos são para as pessoas negras. O sistema judicial não atinge, não chega para essas pessoas da mesma forma que chega para os outros. E a própria educação. Pessoas de grupos raciais minoritários, como a questão dos negros, enfrentam desigualdade sistemática, e enfrentam, com isso, obstáculos para alcançar oportunidades iguais. E com isso, a desigualdade econômica e social entre diferentes grupos raciais é um problema social significativo. A falta de acesso a recursos, à educação de qualidade, serviço de saúde, oportunidade de emprego, cria nessas minorias sociais um ciclo de desvantagem, né, para essas minorias raciais. Deixo aí para vocês o link de alguns vídeos que pode ajudar vocês a pensar também sobre isso. A questão indígena, né, e a desapropriação de terras. Bom, já falamos disso em outras disciplinas. As comunidades indígenas, elas frequentemente sofrem com a questão da desapropriação de suas terras ancestrais, seja por atividades agrícolas, mineração, construção de infraestrutura ou expansão urbana. Isso resulta, né, na perda de territórios sagrados,
de recursos naturais e dos modos de vida natural, ancestral, cultural desses sujeitos. Então, há uma violação de direito. É uma questão social que o país ainda não conseguiu superar e que é um problema de todos nós. Como, da mesma forma, a questão da negritude e o racismo estrutural, que eu já iniciei a fala anteriormente. O racismo está enraizado nas estruturas e nas instituições da sociedade. Políticas públicas, práticas empresariais e sistemas educacionais podem perpetuar desigualdades sociais, raciais, assim como podem construir políticas afirmativas, políticas antirracistas para eliminar, né, essa patologia do racismo que ainda é tão presente na nossa sociedade. É, dando continuidade, acho que a gente finaliza por aqui, né? E aí eu vou orientar melhor a atividade, ok? Era isso por agora.